Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ghost Clicks. A energia nas mesas de jogo essa semana está, simplesmente caótica. Completamente fora de controle. Exato. E o nosso mergulho de hoje vai explorar o exato motivo de a comunidade competitiva estar em polvorosa desse jeito. Estamos falando de uma dominação simbiótica, absoluta. Uma mudança brutal, né? Sim, é algo que está prestes a reescrever as regras do jogo com o novo set da WizKids, o Marvel HeroClix Venom, com aquele lançamento cravadíssimo para abril de 2026. Isso, abril de 2026. E para quem nos ouve e, quer garantir uma vantagem tática logo no primeiro dia, a missão desta análise profunda é muito clara. Nós reunimos uma pilha colossal de materiais. E que pilha, viu? Pois é. Estamos falando de planilhas de playtests vazadas, guias de distribuidores, discussões acaloradas naqueles fóruns internacionais e as mais recentes atualizações do livro de regras. Tudo que a gente conseguiu encontrar. Exatamente. O objetivo hoje é entender por que um Homem-Aranha clássico está passando por um pesadelo logístico. E também como manipular um novo terreno do jogo para asfixiar os oponentes, né? E claro, como montar aquela equipe irretocável de 300 pontos sem falir no processo. É fantástico poder analisar esse volume de informações, porque o contexto histórico deste lançamento é muito particular. Quem acompanha o cenário há mais tempo, inevitavelmente, vai olhar para esse set e lembrar daquela expansão Absolute Carnage. Lá de 2021. Isso, 2021. Mas os relatórios de desenvolvimento mostram que a filosofia de design agora tomou um rumo drástico. Drástico até demais, eu diria. Com certeza. Aquela coleção antiga era um lançamento misto. Tipo, os simbiontes dividiam os holofotes com outros arcos da Marvel. Este set não. Ele é o primeiro na história do jogo dedicado 100%, exclusivamente mesmo, ao ecossistema do Venomverse. 100% focado neles. Sim. O eixo do metagame sofre um desvio sísmico aqui. O jogo abandona um pouco a dependência de poderes genéricos para abraçar sinergias brutais focadas naquelas palavras-chave, Monster e Brute. É um nível de controle de mapa que muda completamente a forma como o jogo é disputado. Certo, vamos desempacotar isso. Porque até a estrutura física dos produtos sofreu uma alteração pesada, E isso afeta diretamente o planejamento da galera. A economia do jogo muda inteira. Muda! Olha só, os boosters agora não vêm mais com a configuração tradicional. Eles estão chegando com 12 figuras pré-pintadas. 12 figuras? Matematicamente, isso joga uma enxurrada de surpresas na mesa. E aumenta demais a rotatividade daquelas peças chase super cobiçadas. O que mexe diretamente com os torneios. Mexe muito. E no meio dessa chuva de miniaturas, os relatórios que a gente cruzou confirmam o retorno glorioso das cartas one-shot e também dos Legacy Cards, que são, perfeitos para resgatar aqueles Venoms clássicos que estavam esquecidos no fundo da estante. Exatamente. E tem um detalhe nas entrelinhas das regras que vai ditar totalmente o ritmo dos torneios a partir de agora. Não temos regras globais inéditas, criadas do zero apenas para os simbiontes. Mas o jogo agora roda sobre a cartilha do Comprehensive Rulebook de março de 2025. Tá, mas na prática, o que isso significa para o fluxo da partida? É aí que tá. Sabe aquelas palavras-chave de equipamento engessadas? Tipo a Equipe, Friendly e a Unequipe, KO? Nossa, aquelas que paralisavam as ações e geravam discussões de meia hora sobre o tempo das ações. Essas mesmo. Elas foram varridas do mapa. O gerenciamento de objetos no tabuleiro ficou infinitamente mais fluido, o que é um alívio enorme em um set que introduz mecânicas de terreno altamente interativas. Nossa, um alívio imenso! Porque além das análises táticas e os relatos dos primeiros testes, a sensação que dá é que jogar de Homem-Aranha neste novo cenário virou, sinônimo de masoquismo. Masoquismo puro. O cabeça de teia está sendo simplesmente engolido nas simulações. Tem uma peça chase específica do Ed Brock e principalmente aquele absurdo tático que é o Venom Hulk. O Venom Hulk de 190 pontos. Ele mesmo. 190 pontos de pura dor de cabeça. Eles entram no mapa com uma presença tão opressora que os fóruns já estão, decretando a morte dos times araquíneos. É o fim da linha pro Aranha. O que é fascinante aqui é entender não apenas a força bruta,
mas como o design traduziu perfeitamente a biologia simbiótica para neutralizar a agilidade do Homem-Aranha. Sim, a biologia no tabuleiro. Historicamente, os jogadores aracnídeos baseiam suas estratégias em alta mobilidade e controle de distância, certo? Certo. Bater e correr. Acontece que as novas figuras trazem a característica Symbiote Physiology. É uma parede defensiva que reduz o dano à distância de forma passiva. Reduz o dano e ainda atrapalha o movimento. Muito. Os traits desse set bloqueiam a clássica habilidade de Web Swing Carry. Ou seja, imagina a cena da partida. O jogador tenta usar a teia para carregar um suporte vital e reposicionar a equipe para fugir do perigo. E aí a mecânica falha. Simplesmente falha, porque o simbionte cancela o movimento. E como se não bastasse, figuras de alto custo como esse Venom Hulk já começam o jogo escondidas por Stealth. Stealth e ainda absorvendo ataques com Impervious. Exato. É um tanque invisível que ignora tiros e destrói o posicionamento inimigo. É pesado. Com um predador desses rondando a mesa, qual é a janela de sobrevivência para nossa audiência? Lendo os guias, parece que o erro de um único turno custa a partida inteira para quem tenta defender a mesa com os heróis clássicos. Olha, não diria que é impossível, mas a margem de erro deixou de existir. As estatísticas dos playtests mostram que a única saída real é dominar o early game. Agir rápido, então? Muito rápido. Quem joga de Homem-Aranha precisa usar habilidades como Outwit logo nos primeiros turnos. Tem que desligar as defesas simbióticas antes que eles avancem. Ou torrar recursos de probability control agressivamente, né? Sim, torrar tudo para negar os buffs naturais do oponente. É uma corrida contra o tempo. Se a partida se estender para o meio do jogo sem que os Venoms sofram baixas significativas, a taxa de vitória do Homem-Aranha despenca vertiginosamente. Despenca mesmo. E a situação ganha contornos de loucura quando a gente sai do duelo clássico e olha para as Mirror Matches, quando é Venomverse contra Venomverse. Ah, aí a mesa vira um caos absoluto. Total. Imagina um cenário com a legião do Carnificina de um lado e um esquadrão comandado pelo Knull do outro. Nessas partidas espelhadas, a matemática de construção de equipe é impiedosa. Ter a vantagem de poder aquisitivo para colocar peças chase na mesa dita o ritmo. As peças do Knull são absurdas. As figuras do Knull, com aqueles poderes de nível divino, obviamente atropelam Venoms comuns no mano a mano. Mas a verdadeira revolução tática apontada nos guias não está no poder individual. Está no mapa. Exatamente. Está na manipulação do chão em que as peças pisam. O famoso terreno slime. Nossa, esse lodo simbiótico é mencionado em quase todas as análises de metagame. E ele ocupa quadrados de água no tabuleiro, certo? Certo. Ele substitui e interage com esses espaços. A forma como ele distorce o mapa é assustadora. Eu estava lendo que ele sabota totalmente a habilidade de carregar peças dos oponentes, mas funciona como uma esteira aceleradora para quem tem a palavra-chave dos simbiontes. Funciona mesmo. O jogador basicamente transforma a arena inteira em uma armadilha. Pune quem tenta fugir e acelera os próprios monstros. E os profissionais já quebraram o código de como abusar desse terreno. A estratégia dominante nas partidas espelhadas envolve aliar o espalhamento do slime com equipes focadas na palavra-chave Life Foundation. E por que a Life Foundation é tão crucial aí? Para contextualizar a importância disso para quem nos ouve, quando o jogador estrutura uma base com peças como Riot, Fade ou Scream, essa palavra-chave concede sinergias incríveis. E a mais letal delas é garantir mais um clique de vida para a base da equipe. Um clique extra de vida muda tudo. Muda o jogo inteiro. Nas simulações de alto nível, colocar 2 ou 3 Venoms numa equipe de 300 pontos, espalhando lodo para travar o adversário e sobrevivendo a um ataque letal graças a esse clique de vida extra da Life Foundation, Isso deve gerar uma vantagem absurda. está gerando uma taxa de vitória surreal de 70% em Mirror Matches. Um clique a mais muda o destino de um torneio inteiro. Bom, ouvir falar de combos de lodo com sobrevida me faz querer montar essa equipe imediatamente. Mas cruzando os dados de construção com os guias de mercado, conseguir essas peças parece ser o verdadeiro desafio final. É barreira de entrada, sem dúvida. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos falar sobre a lista otimizada de 300 pontos e como a economia real impacta isso.
A build matadora que os analistas não param de elogiar exige o cobiçado Venom Prime como núcleo agressivo. O Venom Prime é uma peça chase, vale lembrar. Difícil de tirar. Dificilíssimo. E ao lado dele atua o Venom Black Panther, que custa 75 pontos e é um terror logístico com shape change, plasticity e quebra automática de contato. Essa quebra automática é um pesadelo para quem tenta prender ele. E a âncora do time é o Gore the God Butcher, a peça código V e 035. Mas a minha dúvida é, por que uma figura que não é originalmente um simbionte está liderando as listas de Venomverse? Porque o Gore the God Butcher resolve o maior problema desse metagame, a resiliência. Explica melhor essa resiliência. Pensa no cenário competitivo, infestando as mesas de cura e de peças divinas como o próprio K'no. O Gore funciona como a chave de bloqueio perfeita com sua função anti-cura e anti-deus. O adversário confia na regeneração e o Gore simplesmente desliga a torneira. Ele trava a principal defesa do inimigo. Além disso, a flexibilidade dele na montagem do time é irreal. Pode entrar pesando 120 pontos, trazendo 8 cliques de vida e 9 de movimento para atuar como atacante principal. Ou pode entrar menor, né? Sim, e uma versão enxuta de 65 pontos. Ele traz 5 cliques ali e ainda cumpre a função. E o detalhe que eleva o valor dele ao absurdo é que ele invoca para o mapa o espectador Black Berserker. Ah, o Black Berserker. São 4 quadrados de movimento extras e uma presença de mesa sufocante sem gastar um ponto sequer do limite de construção da equipe. É eficiência pura. Caro na vida real. Analisando o panorama de suprimentos para abril de 2026, os guias de compra mostram que garantir esse Venom Prime ou o próprio Gore vai exigir estratégia fora da mesa também. Muita pesquisa de mercado. Lá fora, os pacotes Booster Brick, que trazem dezenas de figuras, vão bater a marca de $203,88 na WizKids Store oficial. Tem alternativas no mercado latino-americano via Dungeon Marvels, mas a logística é complicada. E para a comunidade brasileira, o impacto do dólar muda completamente a abordagem. Sem dúvida, o planejamento financeiro é tão importante quanto o tático para os jogadores do Brasil. Importar diretamente está fora de cogitação. Importar diretamente é pedir para ser esmagado por taxas. As projeções apontam que um brick completo, rendendo umas 60 figuras pré-pintadas, deve oscilar agressivamente entre 200 e até passar dos R$500 nas lojas por aqui, dependendo do estoque e do frete. R$500 é um investimento bem alto. A recomendação dos guias é unânime. Evitem importação direta. A estratégia é rastrear varejistas enormes como Amazon Brasil e Americanas, que costumam diluir o frete, e principalmente valorizar as lojas físicas especializadas em card games e miniaturas, como a Heroes and Games, que mantém a cena competitiva viva. E o pulo do gato para quem vive em Brasília ou em grandes polos é dominar o networking. Ah, o boca a boca é fundamental. As fontes deixam muito claro que se organizar nos grupos de Facebook, como o HeroClix BR, ou usar o localizador oficial wizkids.io/shoplocal, é vital para tentar garantir os cobiçados Release Day Kits. Esses kits são maravilhosos. Sim, eles contêm materiais promocionais raríssimos, mas têm um limite cruel de apenas 3 kits por loja. A corrida vai ser desleal. Vai ser uma verdadeira caçada. E claro, com o hype nas alturas, fica o alerta máximo. O mercado paralelo de falsificações vai borbulhar nos marketplaces não supervisionados. A atenção redobrada da galera com quem está vendendo peças soltas muito abaixo do valor histórico. Fechar a equação de 300 pontos também exige inteligência na hora de escolher suportes baratos, especialmente quando a galera investe pesado em peças primárias tão caras, monetária e taticamente. Tem que equilibrar a balança dos pontos. E é nas figuras de baixo custo que o design do set brilha de forma muito criativa. O contraste nas opções do Jeff the Land Shark ilustra perfeitamente isso. Sim, as planilhas mostram uma dualidade incrível do Jeff. De um lado, temos a figura comum, código VE002, de 20 pontos. Super baratinha. Ele move apenas um quadrado, tem 4 cliques de vida
e funciona quase como um alívio cômico que fica ali quietinho gerando tokens de ação. Já do outro lado, Existe a versão Venomais de Jeff. A peça VE-017 de 60 pontos, que é uma bomba relógio tática. exato. O Venomais de Jeff não é feito para atacar diretamente. Ele é um dissuasor no mapa. Como ele funciona na prática? A mecânica genial dele é que toda vez que ele recebe dano, ele espalha marcadores de terreno slime ao redor. Ou seja, atacar ele é um risco. Total. O adversário tenta eliminar o suporte e, no processo, acaba sabotando o próprio caminho e cobrindo o mapa de lodo que vai acelerar os seus Venom primários. Muito inteligente. E falando em mobilidade absurda, os analistas destacam suportes ofensivos como a Venom Captain Marvel. O código dela é VEL056. Ela custa 95 pontos e cruza a mesa inteira com 14 quadrados de voo. 14 quadrados é cobertura de mapa inteiro. Ela não deixa ninguém se esconder. E para quem quer aplicar o contragolpe no metagame, o Poison Spider-Man atua como uma fábrica de problemas. Esse é o VE030, certo? Isso. Ele custa ali entre 40 e 70 pontos, e o grande truque dele é gerar aquelas peças da Hive, as peças VE009. Que servem exclusivamente como caçadoras de simbiontes. Botando a movimentação de tudo. Nenhuma peça está segura. E se o terreno e a biologia já mudaram a cadência do jogo, a grande reviravolta no metagame vem do formato de dano. Então, o que tudo isso significa para a duração das partidas? Significa que a era do desgaste lento simplesmente acabou. Os guias destacam muito o impacto do retorno das cartas one-shot, aquelas vindas lá do Collector's Trove. Com títulos amedrontadores como Smash and Destroy, a premissa delas é super básica. Você ativa a carta, causa um estrago imediato e vira ela para baixo. Uso único e fim. Se conectarmos isso ao cenário geral, a conclusão é que essas cartas transformam HeroClix de um jogo de paciência em um jogo focado em janelas explosivas de oportunidade, o chamado Burst Damage. O dano explosivo que decide a partida em um turno. A estratégia não é mais ficar trocando golpes menores. A recomendação, documentada pelos maiores jogadores, é abrir a partida queimando essas one-shots logo nos turnos 2 ou 3. Para desintegrar peças gigantes. Para apagar o Gore ou o Knull do mapa antes que eles estabilizem o domínio. Um erro de cálculo ao ativar uma one-shot não resulta apenas na perda de uma carta, mas na perda irrecuperável do controle de ritmo da partida inteira. Mas as fontes apontam um contraponto genial para quem sobrevive a essa explosão inicial das one-shots: a mecânica de reciclagem. Com certeza. Essa é a alternativa para as equipes mais resilientes, aquelas formadas pela galera usando as palavras-chave Monster e Brute. Como funciona essa reciclagem na mesa? Guardar as one-shots para o meio e fim do jogo, utilizando peças chase específicas do Venomverse que possuem a rara capacidade de desvirar essas cartas, permitindo um segundo uso de uma habilidade que já deveria estar esgotada. Isso é um soco no estômago do oponente. Você acha que sobreviveu à pior parte e a carta volta. Porém, a regra de ouro dos analistas é muito enfática. Quem enfrenta equipes de reciclagem precisa forçar o gasto prematuro dos recycle counters inimigos. O jogo mental de forçar o erro. É mandar as próprias peças mais baratas para a linha de frente. Servir como isca, tomar o dano explosivo e só depois que os marcadores de reciclagem do inimigo secarem de vez, avançar com as figuras mais pesadas para finalizar. É um nível de guerra psicológica e gerenciamento de recursos impressionante. Toda essa estrutura que a gente analisou deixa cristalino que Marvel HeroClix Vellum não é só um tapa-buraco de calendário da WizKids. Longe disso. É uma expansão que redefine as regras. Nem uma expansão focada só em cosméticos bonitos. O metagame foi demolido e reconstruído em torno da força bruta, dessa guerra pelo terreno interativo com o lodo slime, do timing perfeito das cartas one-shot. E daquela aleatoriedade perigosa do traço Calling Help from the Venomverse. Sim, onde o lançamento de um simples dado de 6 faces pode materializar um aliado do nada no mapa e virar o jogo do avesso. E o mais incrível é como todas essas mecânicas se conectam para criar uma sensação de perigo constante.
Mas para fechar o nosso mergulho de hoje e deixar todo mundo matutando enquanto organiza as miniaturas na prateleira, vasculhando os fóruns, bem no fundo dos debates sobre combos infinitos, nós encontramos um detalhe obscuro nas regras. Um detalhe que pode ser fatal para muita gente. Um detalhe que pode ser a ruína de quem tenta otimizar os times ao extremo. Os relatórios apontam que certas habilidades agressivas, como os traits da classe Zombiote, causam dano à própria peça se a agressividade não for perfeitamente calculada pela pessoa. Tem que gerenciar o risco o tempo todo. Além disso, equipamentos que aumentam atributos de forma colossal, como aquele cobiçado Symbiote Prototype, a peça V037T. Ela possui um efeito colateral trágico. Se a rolagem do benefício falhar, o equipamento não apenas nega o bônus, mas gera peças Hive assassinas bem no meio da formação aliada. No meio do seu próprio time. Exatamente. A provocação que deixamos para os jogadores que já estão projetando escalações e caçando essas chases no mercado é a seguinte. Com a comunidade competitiva inteiramente obcecada em acumular os buffs mais apelões e lutar a arena com as divindades do Venomverse, será que a maior ameaça a uma equipe não é o Homem-Aranha tentando sobreviver? Ou a figura predatória de um Toxin adversário. Será que a maior ameaça a um esquadrão não é o próprio esquadrão? Se a ganância por poder, por mais um turno de reciclagem ou por um dano massivo mal calculado falar mais alto, uma pequena falha estatística pode fazer o próprio exército implodir de dentro para fora antes mesmo de o adversário declarar o primeiro ataque real. A sede de dominar o lodo pode acabar afogando quem joga. Continuem testando essas formações ousadas. Simulem os piores cenários de falha mecânica nas planilhas. Debatam nas comunidades. E não tirem os olhos dos spoilers semanais. O cenário competitivo será brutal para quem hesitar. Que o posicionamento de cada peça seja impecável e que os dados estejam sempre a favor de quem rola.